Diz aí, bebezão, tudo bem contigo? A gente vai ver Física 4, aulas 23, 24 e 25. Como as teorias são muito intrínsecas, muito semelhantes, eu gosto de trabalhar essa aula colocando as três teorias juntas. E na hora dos exercícios a gente vai fazendo uma separação e recapitulando cada uma dessas teorias. Combinado? Então vamos começar. Imagina a situação aqui que nós tenhamos uma colisão tão comum nos centros urbanos. Digamos que esses dois motoristas começaram a discutir sem chegar a um consenso. Quem foi o responsável pela essa colisão? Chama-se então a perícia. E a minha pergunta para ti é: como é que a perícia consegue reconstituir com precisão o que aconteceu na colisão entre esses dois automóveis, por exemplo? A resposta é simples, bebezão. Física. A gente responde isso pela física das colisões. E é o que a gente vai começar a estudar. Quando nós temos os testes de certificação, como o Latin NCAP e similares, se faz em ambiente controlado situações de colisões, reprodução de colisões, para que se possa verificar o que foi que houve. Então, se coloca aqueles bonecos com sensores para identificar exatamente quais são as causas, quais são as consequências, o que é que pode provocar de danos, qual é a margem de segurança. Nesse contexto, vamos imaginar uma colisão frontal entre uma carreta carregada e um automóvel, ambos com a mesma velocidade. Está aqui essa colisão. E aí eu vou te perguntar, quem foi que levou a pior? Obviamente você vai me dizer que o automóvel vai ficar mais danificado do que a carreta. Por quê? Aí você vai me falar provavelmente que é porque a massa da carreta é maior. Beleza. Agora vamos nesse mesmo contexto aí. Imagina que nesse ambiente aí de laboratório se dispare um projétil contra a carreta. A bala tem uma massa muito menor do que a carreta. Mas mesmo assim ela vai perfurar, ela vai danificar a carreta. Por quê? Provavelmente você vai me dizer, porque ela tem maior velocidade. Então você chegou no contexto inicial. Quantidade de movimento é o produto massa vezes velocidade. Essa quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial. Então, quando eu tenho uma quantidade de movimento, essa quantidade de movimento ela vai ter a mesma direção da velocidade e o mesmo sentido da velocidade. Como nós estamos trabalhando com massa no sistema internacional dada em quilograma e velocidade no SI em metro por segundo, então a quantidade de movimento no SI vai ser dada em quilograma vezes metro por segundo. Mas, professor, quando eu tenho essa quantidade de movimento na colisão aí, quando houve o carro foi mais adiante, se eu tiver o exemplo aqui, quando o vento vai para um lado, o skate vai para o outro, o que é que eu posso afirmar daí? Bebezão, a quantidade de movimento sempre se conserva, sempre. Em quaisquer situações, em qualquer tipo de choque, em qualquer tipo de colisão, a conservação da quantidade de movimento vai existir sempre. E aí, Augusto, quer dizer que toda a vida, não importa a história do skate que não teve colisão, ou no caso aqui dessa simulação em que o veículo branco aí vai bater no outro, a conservação da quantidade de movimento existe, independente da conservação de energia? Sim. Sempre a quantidade de movimento inicial será igual à final, isso de forma vetorial. Quando nós temos os choques mecânicos, quando nós temos as colisões, o que é que vai acontecer aqui nesses choques mecânicos, nessas colisões? Eu posso ter uma segunda fase de restituição, que ela pode acontecer ou não, mas a primeira fase da deformação sempre irá acontecer. Então, todas as vezes que a gente tiver uma colisão, nós vamos ter uma fase de deformação. E aí, durante essa fase de deformação, eu vou ter a energia cinética sendo retransformada. Ela pode ser transformada em potencial elástica, quando eu tenho a deformação retomando ao que estava antes. Eu posso ter energia térmica, eu posso ter energia sonora, e eu posso ter ainda uma parte dessa energia ficando em deformação permanente. Que aí eu vou te falar que eu tive o trabalho dessa deformação.
Se eu tiver a restituição, a energia potencial elástica que foi usada para a restituição. Na maioria dos casos, a gente não tem essa restituição. E aí, de acordo com as colisões, a gente faz uma classificação. As minhas colisões, ela pode ser do tipo perfeitamente elástica, quando eu tenho 100% de conservação de energia. A energia inicial é igual à final. Quando a energia não se conserva, a gente fala que a nossa colisão vai ser inelástica. Alguns autores ainda subclassificam essa inelástica, como se eu tiver só uma parte dessa energia sendo dissipada, eu vou dizer que a minha colisão vai ser parcialmente elástica. Aí a energia cinética final vai ser menor do que a inicial. Se os corpos ficam juntos, se os corpos ficam grudados, eu vou te falar que eu tenho um choque perfeitamente inelástico. Então, para alguns autores, eu só tenho choques elásticos e inelásticos, conservação elástico sem conservação inelástico. Para outros autores, quando os corpos não ficam juntos, mas uma parte da energia é dissipada, ele vai ser o parcialmente elástico. Quando os corpos ficam grudados, ele vai ser o inelástico. A gente vai ter que ficar atento nos exercícios qual é a sugestão de resposta que o autor está me dando. Ainda com essa classificação, para que eu classifique ela de uma forma mais rápida, sem eu ter os dados da energia, mas apenas em função da velocidade, a gente vai entrar com o conceito de coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é a velocidade relativa que eu vou ter após a colisão pela velocidade antes da colisão. E aí, se eu encontro um coeficiente de restituição igual a 1, velocidade relativa antes e depois é igual, meu choque vai ser perfeitamente elástico. Numa colisão desse tipo, eu só tenho troca de velocidade. A velocidade do objeto de trás vai para o da frente e vice-versa. Quando os objetos continuam com uma velocidade menor do que tinha antes, velocidade relativa menor, eu vou classificar como sendo um choque parcialmente elástico. Então, o intervalo aberto do coeficiente entre 0 e 1. E quando meus corpos ficam grudados, a velocidade relativa é nula. Aí eu vou dizer para você que eu tenho um choque perfeitamente inelástico, coeficiente de restituição é 0. Professor, e como é que vai funcionar essa história da velocidade relativa? Se os móveis estão um ajudando o outro a se encontrar, eu vou somar as velocidades relativas. E aqui eu vou somar em módulo, eu não vou levar em consideração o movimento progressivo e retrógrado. Caso eles estejam na mesma direção, no mesmo sentido, um atrapalha o encontro do outro. Então a velocidade relativa vai ser a subtração. Uma das consequências quando eu tenho a transferência da quantidade de movimento é o que eu vou te chamar de impulso mecânico. Quando é que eu sei que a minha questão quer que eu use o impulso? Ele vai falar alguma coisa como salta sobre, empurra, colide, explode, bate. Quando vier esses tipos de expressões de impacto, de explosão, de puxão, um objeto puxa o outro, eu vou te falar aí que eu tenho o impulso. Observe nessa animação, o motoqueiro quis empurrar o carro, mas pelo jeito ele não assistiu a aula de física de impulso. Quando ele empurrou o carro, ele causou um impulso sobre ele mesmo, e ele próprio caiu em função disso. Quando a gente chuta uma bola, arremessa, quando eu modifico esse objeto, quando eu aplico uma força durante um certo intervalo de tempo, eu vou falar para ti que eu estou aplicando um impulso. Nesse contexto, imagina a situação aí de uma bola sendo chutada. O jogador chutou a bola, não está mais em contato com ela, mas ela continua subindo. Poxa, mas se eu desprezar a resistência do ar, a única força que eu tenho aí é a força peso. Como é que essa bola está subindo ainda? Resposta é simples. Ela recebeu um impulso dos pós do jogador. Quem é esse impulso? É uma força que foi aplicada nesse objeto durante alguns instantes de tempo. Então, nosso impulso vai ser o produto força vezes tempo. Quando a gente tem esse impulso, ele pode ser constante ou variável. Constante, força vezes tempo, fórmula, acabou a história. Quando ele for variável, a gente vai olhar o gráfico da força em função do tempo. Gráfico da força em função do tempo, a área desse gráfico vai me dar um impulso. E aí eu vou dizer para você que a soma algébrica dessas áreas
vai me dar o valor do meu impulso. Professor, se eu tiver um impulso acima e outro abaixo, tá, essa área abaixo eu vou admitir como sendo negativa. Então, eu vou somar o valor das áreas, incluindo os sinais, para poder calcular esse impulso. Eu vou te dizer que esse impulso vai ser numericamente igual à área que a gente tem lá. E quando a gente tem um impulso, uma das coisas que a gente vai usar pra caramba, que você vai gravar para mim, é a ideia do teorema do impulso. Observa aí essa animação. Na hora que eu tive a colisão, as meninas da frente foram impulsionadas, elas se deslocaram. Então, o impulso é força vezes tempo. Tá, tio Augusto, mas quem é força? Massa vezes aceleração. Ah, então o impulso é massa vezes aceleração vezes tempo. Show. Mas quem é aceleração? Variação da velocidade pela variação do tempo. Vamos simplificar tempo com tempo. O impulso é m delta v. Mas peraí, quem é m delta v? Ah, Augusto, é a variação da quantidade de movimento. Então o impulso vai ser igualzinho à variação da quantidade de movimento? Vai sim. Se eu vou te dizer que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, e a variação da quantidade de movimento é m delta v, você vai se tocar agora nisso. É o delta v vetorial. Então é um V1 menos um V2 vetorial. Se os dois objetos estiverem para o mesmo lado, a velocidade resultante é a soma. Mas eu não quero velocidade resultante. Eu estou querendo a diferença de velocidade. Então vai ser o módulo V1 menos V2. Augusto, se elas estiverem para lados opostos, a resultante é uma menos a outra, né? Isso. Só que a variação de velocidade é V1 menos V2. Então vai ficar V1 mais V2. Augusto, esses vetores estão organizados origem com origem. Quando eu vou achar a velocidade resultante, eu uso a regra do paralelogramo. V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2AV cosseno do ângulo. Beleza, mas tu quer o delta. Tu quer a diferença. Então aqui, vira a lei dos cossenos. É menos. Se eles tiverem extremidade com origem, a soma é com menos. Mas a diferença vai ser com mais. E se eles estiverem perpendiculares entre si, Pitágoras em qualquer situação que seja. Ainda com relação ao impulso, um lance importantíssimo para a gente nas questões teóricas vai ser a ideia do airbag, né? A bolsa de ar. Como é que funciona a ideia dessa bolsa de ar? A gente vai ter um sensor de colisão, que aí esse sensor de colisão ele vai liberar um gás, esse gás vai fazer a bolsa inflar. Eu vou deixar os detalhes químicos desse funcionamento para o professor de química e eu vou aqui só para a ideia da nossa parte física. Professor, o que é que acontece aqui na hora que eu tenho uma colisão? Meninada, impulso é força vezes tempo. Logo, quem é que vai ser a minha força? O impulso dividido pelo tempo. Tá, professor, e aí? Aí o lance é o seguinte, quanto menor o tempo da minha colisão, maior vai ser a força que a pessoa vai sofrer. Então, se a gente tem uma colisão sem o airbag, a pessoa vai sofrer um impacto bem maior do que com o airbag. O que é que o airbag faz? Enquanto ele está inflando, ele está demorando a parada. Ele está fazendo com que o tempo de colisão fique maior. Quanto maior esse tempo de colisão, mais demorado para essa pessoa parar, menor é a força que ela vai sofrer. Então, o que o airbag faz, a colisão com o airbag, faz com que a pessoa receba um impacto menor do que sem o airbag. Então, é um utensílio necessário de proteção. E aqui a gente tem um gráfico real disso aí. A ideia de quando se coloca esses bonecos aqui com os sensores, a ideia desses sensores é que possa se acompanhar passo a passo todos os impactos sofridos. Então, olha só. A gente tem aqui a força que o veículo está exercendo, está exercida sobre o veículo. E aqui nos quadriculados brancos eu tenho um motorista sem o airbag. Olha só, nesse tipo de colisão aqui, o motorista vai receber uma aceleração de 400 metros por segundo ao quadrado, né? Uma desaceleração. Então, muito forte a força que ele vai sofrer.
Porém, se ele tiver com airbag, vai ficar menos de 300. Então, a condição para que a pessoa sobreviva é muito maior. Então, toda a vida que a gente tiver o conceito desse airbag, a ideia do airbag é exatamente fazer com que a gente tenha um tempo de colisão menor. Observa nessa imagem. Então, em vez do motoqueiro, por exemplo, ser arremessado contra o veículo, o airbag apara esse impacto, fazendo com que esse motorista aí tenha a vida dele sendo preservada. Bom, ainda com relação a essa ideia da quantidade de movimento, eu vou só te lembrar que eu tenho a ideia de uma quantidade de movimento vetorial. Olha nesse simulador aqui, eu vou disparar uma tacada em linha reta. E agora vamos brincar um pouquinho aqui com ângulos. Vamos deixar isso aqui 0,15. Percebido a ideia? É vetorial. Então, de acordo com o ângulo que a gente jogar, a gente vai estar tendo um impacto diferente. Vamos trabalhar agora com os nossos exercícios e lembra, essa e outras aulas você encontra no nosso canal do YouTube, bit.ly/mfísica, ou usa o QR Code se você estiver podendo ter acesso a ele.